Oi, pessoal. Dando início, então, ao nosso 12º episódio do Desmistificando o Espiritismo, continuando a nossa viagem pelo Livro dos Espíritos. Então, no último episódio, eu comecei o primeiro capítulo do livro 2, né, do livro 2º do Livro dos Espíritos. É o capítulo chamado Espíritos, e eu parei entre a questão 95, entre a questão 99 e 100, né, porque ali a gente falou um pouco sobre a natureza dos espíritos, sobre algumas das características deles, e a gente terminou falando que existem diferentes ordens de espíritos, né? Que os espíritos, eles dizem que essa separação ela pode ser infinita, você pode classificar como você quiser, mas que eles poderiam separar em 3 grandes características, que são os espíritos que já alcançaram a perfeição, ou seja, terminaram a jornada, né, do desenvolvimento, do crescimento espiritual. Os que já fizeram, vamos dizer assim, já saíram da ignorância e entenderam o caminho da luz, que são aqueles que têm o foco no bem, e os espíritos que ainda estão perdidos na ignorância, alguns ainda são, né, têm prazer no mal, outros só têm prazer em demonstrar poder e mostrar que sabem mais que os outros, ou estão enfiados ainda no orgulho e assim por diante. E agora, nesse capítulo a gente vai continuar o capítulo 1, nesse episódio, né? A gente vai continuar com o capítulo 1, tratando do item do livro 2, capítulo 1, Escala Espírita, que é onde eles explicam um pouco sobre como se a gente pudesse separar os espíritos em várias categorias para a gente ter uma ideia dos passos de evolução, como que seria isso. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui agora. Bom, pessoal, vamos lá. As questões entre 100 e 113, elas não são essas conversas, essas perguntas e respostas, né? Que a gente já se tornou um hábito para a gente aqui nesse ponto do Livro dos Espíritos. Mas elas são mais o Kardec explicando como que ao longo do tempo, nas conversas com os espíritos, eles foram classificando de alguma forma essas categorias. E aí ele fala, olha, o mais importante, nessa parte eu não vou ficar lendo tudo, tá bom? O mais importante é que essas categorias elas são de acordo com o adiantamento dos espíritos, né? E que essas categorias não têm nada de absoluto. Ele até faz uma parte falando da ciência, né? Que nas ciências as classificações também não são completamente, né, bem definidas. E as pessoas que conhecem um pouquinho de ciência, você pode comparar com a biologia, onde você tem, né, seres vivos que estão num grupo, mas estão muito próximos dos outros, né? Ou então você pode pensar em fenômenos físicos, por exemplo, o arco-íris. Você não vê quando que o vermelho vira laranja, quando o laranja vira amarelo. Você vê um contínuo, né, uma mudança gradual ali na cor. Da mesma forma, na história da vida de uma pessoa, como você diz quando uma pessoa virou adulto? Não é quando ela, sei lá, fez 18 anos. Né? A mudança vai sendo gradual, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Como é que uma criança se torna um adolescente? Como é que um adulto se torna um idoso? Tudo é gradual. Então, você pode separar pelas idades, você pode separar pelas coisas que consegue fazer, você pode separar pelo entendimento, e a mesma forma fazer essa separação dos espíritos. Então, essas categorias são só para a gente ter uma ideia de como é que é a evolução deles, que tipo de passos, que possibilidades de estágios de evolução existem, e até ele fala, olha, os espíritos também não concordam nessas categorias, não que eles não concordem com fazer categorias, mas cada um descreveu de um jeito, porque eles não se preocupam muito com isso, porque essas categorias são só para a gente ter uma ideia de como é que acontece, elas não são uma coisa absoluta, eles não têm, por exemplo, uma hierarquia de patentes lá do mundo espiritual que fala, não, você é da categoria número tal, não existe isso, né? E o Kardec deixa bem claro isso na descrição dessas categorias, tá? Inclusive ele destaca, ele fala, olha, depois que ele fala dessa história das categorias diferentes, ele fala, entretanto, alguns se agarram a essa contradição aparente. Ele diz assim que os críticos falam, mas se um fala uma coisa e fala outra, isso aí é mentira. Né? Ele fala, alguns se agarram a essa contradição aparente sem refletirem que os espíritos não ligam a menor importância ao que é meramente convencional. Para eles o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, os sistemas. Ele deixa bem claro, olha, isso aí eles deixaram pra gente aqui organizar. Como em alguns pontos eles falam, olha, vocês têm que se entender com as palavras, a gente está explicando a ideia. Isso fica bem claro ao longo do livro também. E aí ele também fala que uma coisa que é muito importante é entender que entre os espíritos, assim como entre os homens, tem os ignorantes.
no sentido, não que eles são ignorantes, estúpidos, mas de não terem conhecimento suficiente. Então, todo mundo que for acima deles, eles consideram que está no primeiro escalão. É como se fosse a gente, por exemplo, uma pessoa que não entende, vamos supor, uma pessoa que teve pouca capacidade de estudar, né? Ela não é inferior a ninguém, mas quando ela olha uma pessoa que estudou mais, ela sempre acha que aquela pessoa sabe mais que eu. Isso é muito comum a gente ver as pessoas falarem, né? A pessoa entende que aquela pessoa, vamos supor, a pessoa fez faculdade, nossa, a pessoa fez faculdade. Aí a pessoa fez pós-graduação, fala, nossa, e às vezes a pessoa que está muito longe daquilo, ela não vê diferença, ela só vê, nossa, aquele cara estudou muito. E uma pessoa que passou por aquele caminho e que passou um pouco mais por aquelas etapas, ela fala, olha, a graduação tem essas características, a pós-graduação tem aquela, aí o outro que é o professor universitário está numa outra categoria. Estou falando de conhecimento mais de conhecimento científico, né? Mas é essa a ideia, ele fala assim, olha, tem espíritos que não entendem muito bem quem está acima deles, então todo mundo está acima deles, para eles os caras são do primeiro escalão. Outros que são mais vivenciados, que conhecem melhor a natureza, né, das coisas e que tiveram já mais desenvolvimento, eles falam, olha, nessa etapa tem essas diferenças, nessa etapa tem essa, nessa etapa tem essa, e ele deixa bem claro que isso afeta de alguma forma quando um espírito ou outro vem se comunicar, né? E ele fala também, olha, a gente não inventou os espíritos, a gente observou e classificou as semelhanças de acordo com os dados que eles mesmos nos ofereceram. E é com base nisso que a gente faz essa classificação. Aí ele fala, né, de novo das 3 categorias, ele fala, olha, de modo geral, eles entendem essas 3 categorias principais que a gente já comentou, né? Os perfeitos, os bons, onde o espírito domina a matéria e tem uma tendência maior ao bem, e os espíritos imperfeitos, que são aqueles que têm mais erros, mais ignorância, a matéria domina eles mais do que o espírito, e muitos têm uma propensão ao mal. Então eles meio que concordam com essa categoria. E aí o finalzinho eu vou ler, porque eu acho que é interessante ouvir nas palavras dele. Essa divisão nos parece perfeitamente racional, e com características bem delimitadas. Só nos restou destacar, mediante um número suficiente de subdivisões, as principais nuances do conjunto. Ou seja, ele falou assim, no fim, para mim, o que ficou? Tentar categorizar esses espíritos de acordo com as nuances, né? Os detalhes que um ou outro podem ir mostrando. Foi o que fizemos, com a ajuda dos espíritos, cujas instruções benévolas jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, o quadro que ele fala, essas descrições que vão vir no próximo item, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos com os quais podemos ter relações e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. E ele fala, é de certo modo a chave da ciência espírita, pois só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, nos esclarecendo sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. E esse trecho é muito importante porque ele fala, olha, ele explica por que ele se preocupou de fazer uma categoria. Porque de repente você pode estar pensando, mas nem os espíritos, né, cada um classifica de um jeito, por que se preocupar em classificar? Isso aí foi um preconceito do Kardec? Não. É porque como eles recebiam as comunicações e eles tinham que falar, bom, isso aqui eu posso confiar, isso daqui eu não posso. Porque como é que você vai saber? O cara vem e fala, eu sou um espírito superior, e fala um monte de bobagem. E porque ele falou que ele é superior, você acredita? Então o Kardec tentou identificar as características deles, para poder dizer, o que esse cara está falando faz muito sentido. Esse aqui falou um negócio um pouco diferente, mas dá para perceber que ele não é tão instruído quanto o outro, né? Que ele não está tão elevado quanto o outro, então talvez tenha que ter mais cuidado com o que ele está falando. Se alguém tiver errado, provavelmente é esse. Ele usou esses critérios, essas características, essas classificações para ajudar na separação. Bom, dito isso, vale só lembrar que ele diz que os espíritos não pertencem exclusivamente a uma categoria ou a outra, né? Como a gente na vida, a gente vai aprendendo um pouco de uma coisa, um pouco da outra, então você pode ir evoluindo em caminhos diferentes, então você pode estar em mais de uma dessas categorias em alguns casos, né? Alguns deles podem reunir várias categorias, e ele fala que isso é fácil de identificar pelas linguagens ou pelos atos deles, então que é importante a gente só perceber que não é uma regra absoluta, que não é uma linha reta, você pode caminhar um pouco para um lado, um pouco para o outro, e assim ir crescendo.
Mas vamos lá, né? Então ele começa o próximo item descrevendo o que eles chamam de terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Questão 101. Então, questão não, né? Mas é o número 101. Características gerais. Eu vou lendo e a gente vai comentando conforme necessário. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, ou seja, são levianos, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já demonstram a sua inferioridade. Outros, ao contrário, têm prazer no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticar o mal. Né? Podem aliar inteligência à maldade ou à malícia. Porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Ou seja, eles têm sentimentos que são mais baixos, eles têm sentimentos que são mais apegados com os erros deles, né? Quase com a ignorância, com as características que eles têm de ruim ainda. São limitados os conhecimentos que eles têm das coisas do mundo espiritual. E o pouco que sabem se confunde, ou seja, se mistura com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Com relação a essas coisas, não podem nos dar nada além de noções falsas e incompletas desse mundo. Mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Querendo dizer assim, aos poucos, o que eles entreviram, se você presta atenção, você fala, mas ali eu percebo uma coisa que os espíritos falaram. É isso que ele quer dizer. O caráter desses espíritos se revela pela sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e essa visão é um tormento incessante para eles, porque faz com que experimentem todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais sofrida do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, tanto pelos males que sofreram em vida, quanto pelos que causaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, acreditam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que pensem assim. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. E agora, aos próximos números, ele vai descrevendo essas categorias. Tá? Então, 102. 10ª classe. Espíritos impuros. Agora a gente vai começar a falar de todas as categorias que ele usou para designar aqueles que estão nesse terceira grande ordem. Né? Então ele falou assim, ordem é o grupo que envolve as categorias. Tá? Ou as classes, no caso. 10ª classe, espíritos impuros, 102. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações, ou seja, eles se preocupam em fazer o mal. Como espíritos, dão conselhos maldosos, instigam, insuflam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Se apegam às pessoas de caráter bastante fraco, para que elas possam ceder às suas sugestões, a fim de induzi-las à perdição, satisfeitos por poderem retardar o seu adiantamento, fazendo com que falhem nas provas por que passam. Nas manifestações, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A trivialidade quer dizer falar coisa de qualquer jeito, coisas que não são relevantes, e a grosseria nas expressões neles, como nos homens, é sempre um sinal de inferioridade moral, quando não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza das suas tendências, ou seja, quanto que suas tendências são baixas, né? E se tentam enganar, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por revelar sua origem.
Alguns povos os transformaram em divindades malignas. Outros lhes dão o nome de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles formam, que eles constituem, né, são inclinados a todos os vícios geradores das paixões, vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Ou seja, ele fala que esses espíritos que estão nessa categoria mais imperfeita, eles, quando estão encarnados, vão ser pessoas que têm esses defeitos, porque esses defeitos denotam a natureza deles, né? Fazem o mal por prazer, na maioria das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade. Flagelo é um sofrimento grande, né? Seja qual for a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Confesso para vocês que eu até dei uma paradinha aqui para olhar no dicionário o que são opróbrio e ignomínia, que são duas palavras muito incomuns para a gente, né? Mas ambas querem dizer no sentido de grande vergonha, de infâmia. Então, o que ele quer dizer no final aqui é que o fato de ter sido educado, né, e viver em sociedade não livra eles de agir de uma maneira vergonhosa e desonrada. Vamos lá, item 103. Nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Então, muita gente ouviu falar de espírito zombeteiro, né? Quando as pessoas falam muito de maneira, assim, no dia a dia. Zombeteiro é que fazem zombaria, que tiram sarro, que fazem pouco caso da gente, né? E muita gente usa esse termo por causa aqui do livro, quando eles descrevem essas sessões. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem. Quer dizer, se pergunta, o espírito vem e responde qualquer coisa. Você pergunta uma coisa absurda, ele não fala, não sei, né? Sem se incomodarem com a verdade. Tem prazer em causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, em aborrecer, em induzir maldosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. Uma mistificação é dar a cara de místico para alguma coisa que não é, enganar, né? A essa classe pertencem os espíritos que são comumente designados como duendes, trasgos, que são trolls, para quem gosta do Harry Potter, gnomos e diabretes. Estão sob a dependência de espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem que usam é por vezes espirituosa e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens, e os retratam em traços mordazes e satíricos, ou seja, eles pegam no pé, eles são até cruéis, né? Eles tiram sarro e assim por diante. Se usam nomes supostos, ou seja, nomes de alguém que eles não são, é mais por malícia do que por maldade. Quer dizer, eles acham graça de se dizer, de enganar, como eu tinha comentado mais atrás, né? Do que para induzir a um erro nesse sentido de causar o mal, né? 104. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios, quer dizer, falsos sábios, né? Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles tem um caráter sério, que pode iludir quanto às suas capacidades e luzes. Porém, na maioria das vezes, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. Quer dizer, eles dão uma cara de verdade para uma coisa que é o que eles pensam. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, em meio aos quais despontam, né, se destacam a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que não conseguiram se livrar. 105. Sétima classe, espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Se inclinam tanto para um quanto para outro e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. Querem moral, querem inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo,
de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. São aqueles espíritos que estão mais apegados à matéria do que fazendo bem ou mal. Eles estão ali e eles estão, sim, eles vivem apegados às coisas materiais. É basicamente isso. 106. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. É batedor de bater mesmo. Esses espíritos não formam, a bem dizer, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Lembra que ele falou que alguns iam se classificar em vários tipos? Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então pode ser desde o cara do impuro, lá, maldoso, que quer fazer mal, até o cara que só está pegado na matéria. Muitas vezes eles manifestam sua presença por meios sensíveis e físicos, como pancadas, movimento, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. É aqueles espíritos que o pessoal chama de poltergeist por causa do filme de terror lá do século passado já, né? Se mostram mais apegados à matéria do que os outros espíritos e parecem ser os agentes principais das vicissitudes, ou seja, dos sofrimentos dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita, ou quer dizer, por acaso ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, tem as características, as coisas que são aleatórias e que são coisas físicas, né, do mundo. Mas quando essas coisas demonstram ter uma característica inteligente, por exemplo, a história da mesa que mexe e faz um movimento, né? Então, nesse caso, você vê que não é uma coisa aleatória, é a ação de um espírito desse tipo. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam útil as manifestações desse gênero, se servem desses espíritos como auxiliares. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a bondade de Deus e desses espíritos mais elevados permite que eles sejam úteis ao fazer isso, né, gente? Bom, vamos passar agora para a segunda ordem, espíritos bons, é o próximo item. 107. Características gerais. A predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que tenham alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais, ou seja, os que estão mais adiantados já têm as duas coisas. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo a sua categoria, os traços da existência corpórea, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons, quer dizer, eles já têm a felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles fonte de grande ventura, ventura que sem fim, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. E aí o tradutor até faz um comentário aqui, né, dizendo que a perfeição absoluta que eles falam é a perfeição relativa que o espírito pode alcançar, porque só Deus pode alcançar a perfeição. Deus é a perfeição absoluta. É a perfeição absoluta aqui porque o espírito é possível de alcançar, né? Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não têm prazer em sofrê-la, aqueles que não querem sofrê-la. Quer dizer, isso que eles querem dizer o quê? Tem gente que gosta da influência do espírito imperfeito porque é parecido, né, com a pessoa. Então, eles vão fazer o quê? Eles deixam. Mas se a pessoa não... aquela influência está fazendo mal, eles não querem aquela influência, tipo, eu não quero sentir influência ruim, então, aí esses espíritos da segunda ordem, já mais voltados para o bem, tentam me ajudar. É assim que vai. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes.
Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares, ou seja, que nas crenças vulgares as pessoas chamam pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e ignorância, foram considerados como divindades boas ou que fazem o bem. Pode-se dividi-los em 4 grupos principais, e agora a gente começa a descrever esses grupos. Bom, então só para a gente lembrar, os espíritos separaram em 3 ordens, né? A terceira ordem, que é a dos espíritos mais imperfeitos, eles colocaram em 5 classes principais. A segunda ordem dos espíritos bons, eles colocaram em 4 classes principais, são a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e a próxima vai ter uma só. Então vamos lá. 108, quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviços aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. 109. Quarta classe, espíritos de ciência. Distinguem-se especialmente pela amplitude, pela grandeza de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. O que ele quer dizer aqui é que, nessa categoria, os espíritos que têm conhecimento são os que têm conhecimentos, mas que já não têm o foco de usar o conhecimento para o mal, têm o foco de usar o conhecimento para o bem, né? Terceira classe, 110. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo, ou seja, esses são os que têm a moralidade mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um juízo reto sobre os homens e as coisas. E aí chegamos à questão 111, segunda classe, espíritos superiores. Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira a benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de boa vontade com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la, mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Quando, por exceção, quer dizer, não é toda hora, né? Quando acontece de encarnarem, quando encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Quer dizer, esses espíritos, eles já não são os espíritos que vêm para a Terra toda hora. Então, quando eles vêm fazer uma missão para ajudar a Terra a progredir. E aí eles nos oferecem um exemplo do que é ser, quão perfeito a gente pode ser nesse mundo aqui. E aí a gente passa a primeira ordem, que é a dos espíritos puros. E o Kardec, aí as questões 112 e 113 explicam essa ordem. Então a questão 112, características gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Ou seja, eles estão acima de tudo e de todos. Exceto, claro, da divindade, né? Questão 113. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se livraram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma da perfeição de que uma criatura pode alcançar, não tem que sofrer mais provas nem expiações, quer dizer, nem pagar penas, sofrimentos, né? Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, em corpos que se estragam, né? Realizam a vida eterna no seio de Deus. Ou seja, eles não precisam mais reencarnar em corpos que vão deixar de existir depois,
então eles vivem a vida eterna junto de Deus, né? Juntos da divindade. Gozam de inalterável felicidade, quer dizer, eles vivem uma felicidade permanente, perfeita, porque não estão sujeitos nem às necessidades e nem aos sofrimentos da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona vivida em perpétua contemplação. Quer dizer, eles até destacam aqui, botam em itálico, assim, né? Que os espíritos a felicidade deles não é uma felicidade de ficar olhando para Deus, admirando a beleza divina. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores e os ajudam a se aperfeiçoar e lhes dão suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação, quer dizer, ao resgate, né, das faltas que os mantém distantes da suprema felicidade, é para eles uma ocupação muito agradável. São designados, às vezes, pelo nome de anjos, arcanjos ou serafins. Ou seja, ele fala que aquilo que a gente chama de anjo, né, que são as mãos de Deus, os braços de Deus, os olhos de Deus, são os espíritos perfeitos. Os homens podem comunicar-se com eles, mas seria bem presunçoso aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. E isso ele deixa bem claro no sentido de dizer daquelas pessoas que dizem que podem se comunicar diretamente com os espíritos perfeitos, né? Porque eles não estão sujeitos aos espíritos inferiores de forma alguma. Então, com isso, o Kardec deixa claro para a gente uma forma de entender as possibilidades de evolução ao longo da jornada da gente na existência, né? Dentro daquilo que a gente é capaz de entender, obviamente. Então, a gente conseguiu ver que a gente pode separar os espíritos desde o começo que a gente consegue entender até o limite do que a gente consegue entender, né, em 3 grandes ordens, sendo os espíritos mais imperfeitos, mais apegados à matéria, e os que têm uma tendência maior ao que a gente entende como sendo mal, que é consequência da ignorância deles. A segunda ordem, que são os espíritos bons, que são os que têm prazer no bem, que já não são mais tão apegados com a matéria, conseguem se pôr acima da matéria em muitas situações, e que vão reunindo o conhecimento sobre o mundo, sobre a natureza, sobre a existência, a sabedoria e a bondade, e uma categoria especial para os espíritos perfeitos, que já terminaram essa jornada e hoje agem em nome de Deus, levando a vontade de Deus para o universo, para todos os espíritos e comandando todos eles de uma maneira inegável, né? Com isso a gente encerra essa segunda parte do capítulo 1 do livro 2. E no próximo episódio, a gente vai fazer o encerramento desse capítulo, falando um pouquinho de como é a progressão dos espíritos e falando sobre um pouquinho sobre as crenças que já existem, associando essas categorias com as crenças que existem das coisas, vamos dizer assim, das entidades espirituais que existem. Tá bom? Muito obrigado e até já.